Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre a palavra de Deus. E depois de um tempo, faz muito tempo que eu não gravo nada, né? E agora eu escrevi um novo livro sobre a maldição que Jesus levou na cruz, que eu já falei aqui, fiz alguns vídeos curtos sobre ele. E agora eu pretendo continuar falando sobre esse tema que é muito importante. E já tenho 2 vídeos, parece, ou 3 aí. E vamos começar então aqui falando sobre a criação. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus criou o céu e a terra e tudo o que neles há. A terra estava sem forma e vazia, e Deus chamou a luz, como nós lemos no primeiro capítulo do Gênesis, né? Então, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia. É o que diz o verso 1. E ele vai continuando falando sobre esse estado da terra no verso 2. Deus então chama a luz à existência e houve luz conforme diz a palavra de Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, verso 3 e o verso de número 4. Muito bem. Continuando então, tendo Deus criado céu e terra, criou a relva, como nós encontramos na Bíblia, sementes e árvores frutíferas. Disse: produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Gênesis 1 e verso 11. Deus aqui está criando a terra e dando forma, criou a terra e dando forma a essa terra, né? Muito bem. Então, meus queridos, o texto ainda continua dizendo que Deus criou também os grandes luzeiros para fazer separação entre dia e noite. Diz o texto: disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e ano. Criou Deus os seres que vivem nas águas, como os pássaros, por exemplo. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames, de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus vai então aqui colorindo o mundo, né?
Deixa eu dar uma olhada aqui para me ver. Colorindo o mundo e colocando as coisas no lugar. Eu estou lendo isso aqui para os irmãos verem como Deus criou o mundo e como é que a maldição veio a existir então. Porque se existe a maldição, então ela teve uma época que ela existiu, que ela começou a existir, melhor dizendo, não é? Ela não existiu para sempre, já não foi criada, melhor dizendo, não foi criada já junto com a criação, ela veio aparecer depois. Deus criou os animais selváticos e os domésticos. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Gênesis 1:24. Deus vai colocando aqui a beleza na terra. Deus criou a terra para que o homem tivesse o melhor nessa terra, né? Que coisa impressionante é o que Deus faz pelo homem, né? Deus o amou e Deus criou todas as coisas para o bem-estar desse homem. A criação do homem. Depois que Deus cria os céus, a terra, não é? Deus cria aqui os luzeiros, ele faz separação entre dia e noite, ele cria os seres viventes nas águas, depois os pássaros, e Deus então cria os animais selváticos e os domésticos. Então, agora chega o momento de Deus criar o homem. Eita, glória a Deus! A obra-prima de Deus, que é o homem. Diz o texto, então, no verso 26, do capítulo 1 de Gênesis, o Senhor Deus cria a sua obra-prima, sua obra perfeita, que é o homem, né? Então vamos ao texto. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rasteja pela terra. Gênesis 1:26. Então, meu amado, querido, amado irmão que me ouve, que me acompanha, veja como Deus vai criando a terra de uma forma e colorindo, colocando cada coisa no seu lugar, para que o homem tivesse o melhor de Deus. O homem foi colocado para cuidar de tudo isso. O verso 26 ao 31 mostra como Deus, como depois de Deus ter criado o homem, ele deu a ele o domínio sobre a terra. Tudo estava debaixo da autoridade do homem. E no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7 e 8, dá os detalhes de como Deus criou o homem e como Deus e como o homem se tornou alma vivente. Como Deus criou o homem e como ele se tornou alma vivente. Nesses dois versos, há o detalhe de como isso foi feito. E no verso 9, a provisão do alimento para o bem-estar do homem são aqui apresentados. Tudo que o homem precisava, desde do modo, melhor dizendo, desde tudo que ele precisava, e desse modo, todas as aves do jardim
Deus criou para o bem-estar do homem, e Deus então coloca duas árvores interessantes, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Essas duas árvores chamam a nossa atenção, não é? Muito bem, aqui o homem vai ser colocado à prova. Essa é a verdade, o homem vai ser colocado à prova. O homem é criado aqui com livre-arbítrio, com a oportunidade de escolher. E Deus disse a ele: você pode comer de tudo, você pode usufruir de tudo, porém, no dia em que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Eu já expliquei em um outro vídeo o que isso significa, o significado da palavra morte, tanto no espiritual como no sentido físico. E aqui vai começar o que nós conhecemos como pecado e como maldição. No capítulo 2, nós vamos ver o jardim do Éden. A criação de tudo já está pronto, tudo para o homem, do melhor, e agora vamos ver o jardim do Éden. No capítulo 2 do Gênesis, verso 8, diz que Deus plantou, né? O Senhor Deus plantou um jardim no Éden e colocou nele o homem que havia criado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora pôr à prova a obediência do homem. O homem ia cultivar a terra, portanto, o trabalho não é um produto do pecado, não. Ele é bênção, pois já existia antes da queda o trabalho, né? E isso mostra que o homem foi criado para o trabalho é bênção de Deus. No entanto, o homem vivia bem e não lhe faltava nada, tinha comunhão com Deus, tinha paz de espírito, sem sofrimento algum que lhe causasse aflição. Portanto, o ser humano não se cansava, não havia maldição, tudo estava bem, até que o homem foi posto à prova. E aí nós vamos conhecer o que a Bíblia fala sobre maldição. Eu quero encerrar aqui para não ficar muito longo esse vídeo, e no próximo eu vou falar sobre a formação da mulher. Deus criou o homem perfeito e deu a ele tudo na mão que ele precisava, mas o homem estragou tudo pela desobediência, e foi por esse motivo que Jesus veio. Deus abençoe sua vida.